Ô, Tico. Oi. Você vai falar do Grêmio, não vai? É o quê? Você vai falar do Grêmio, não vai? Falar do Grêmio no programa? Do estádio? Que o cara deu 130 milhões, cara. O cara tirou do bolso dele, né? Claro que vamos. Você pauta o programa, irmão. Você é incaível. Não. O que tu quer falar, tu vai falar. Não, eu tô falando assim, pô, um torcedor tirar 130 milhões e dar pra um clube... Não, é surreal. Não, é surreal. É até difícil de acreditar, porque eu falei pra Lívia, né? Minha esposa é gremista fanática. Comprou a arena. Eu falei pra ela. Eu falei que eu acho difícil o cara não querer nada em troca. E pelo jeito ele não quer. Ele quer comprar mesmo e dá pro Grêmio. Eu tava vendo. Pro Grêmio. Eu vi uma coletiva dele hoje de manhã. Ele falou que não quer R$1 de volta, não quer nada. E não ficou com a arena também? Não, ele deu a arena pro Grêmio. Agora o Grêmio que vai administrar o valor do... Deu pro Grêmio. O Grêmio, deu pro Grêmio. Ele deu 130 milhões, comprou e deu pro Grêmio. Ele falou que vai querer que... Agora o Grêmio vai administrar o próprio gramado, que era a outra empresa que fazia. Os ingressos vai ser mais barato. A única coisa que ele pediu foi que a torcida aumente o sócio-torcedor para ajudar mais o clube. Ele não quer R$1 de volta. Agora de manhã eu tava vendo a coletiva dele. Ele tem uma empresa de pão, né? Faz pão. Então ele vai vender pão pra caralho. Vende pra caramba. Ele faz 16 milhões. Eu tava dando uma olhadinha aqui na empresa, faz 16 milhões. Ele tem um fatura. Ele vende aproximadamente 16 milhões de pãezinhos por dia. Tem até uma outra fábrica, eu não sei se chama fábrica, mas aqui no interior de São Paulo. Ele falou hoje de manhã na coletiva, eu estava vendo uma coletiva, ele falou que não quer R$1 de volta em nada. Em nada, não quer participar, não quer nada. Tá dado os 30 milhões. Ó, a gente vai falar, né, sobre isso, claro, nem sei se estava na pauta, mas o Vamp foi muito bem de ter trazido, porque realmente é bizarro, eu estava comentando até com a Lívia isso ontem aqui, é Marcelo Marques, né, o nome dele, esse cara aí, vamos falar muito sobre essa situação, Vamp, mas o Vamp trouxe esse assunto, e eu digo aqui, né, ele é intocável, ele é incaível, ele aqui na Jovem Pan, meu amigo, pode entrar quem quiser, que ninguém derruba Marcos André, ninguém derruba Marcos André. Então, se ele quer a pauta vai ser tocada. Vamos lá. Gente, o que o Marcelo Marques está fazendo com o Grêmio é algo histórico. O cara tá botando 130 milhões de reais para comprar a Arena do Grêmio. E detalhe, isso nunca aconteceu na história do futebol. Porque sempre alguém colocou o dinheiro tendo um interesse de volta. Coloco na frente, mas vou receber com juros. A W Torre comprou o estádio do Palmeiras, mas vou participar dos lucros e vou ganhar muito dinheiro com isso. O cara é um torcedor do Grêmio. Ele disse, eu como qualquer um de vocês torcedores, estou fazendo pela minha paixão e vou dar para o Grêmio. Ele não vai ser o dono da arena, ele não vai ter participação na arena. O cara deu 130 milhões de reais. Para mim, é o maior feito de um torcedor na história do futebol, talvez mundial, hein? Talvez mundial. Eu não sei se algum torcedor já fez isso por algum clube. Não sei. Ele deu um estádio de 130 milhões para o Grêmio. Então, esse cara já entrou para a história do clube e o torcedor tem que amar mesmo ele. Chegou no aeroporto, foi recebido pela organizada do Grêmio, tocando bumbo. Cara, o cara fez mais do que qualquer dirigente que passou pelo Grêmio nos últimos anos. Qualquer. Sem ganhar nada por isso. Ah, pilhado, mas esse cara vai ser candidato à presidência. Ah, pilhado, azar. Ele pode ser o que ele quiser, mas ele, como torcedor, ter dado um estádio de 130 milhões de reais para o clube, cara, isso eu nunca vi na história. Pergunto para você primeiro, Flávio, antes de ouvir o Vamp, que foi quem trouxe a pauta, porque você cobre todos os clubes aí há muitos anos, o Mauro também, né? Cobre há muitos anos aí. Eu nunca vi coisa igual no mundo. Vocês já viram? Olha, existem tradições, né, de pessoas que doaram terrenos espetaculares e aí viraram nomes de clubes, no caso do Santos, por exemplo, né? A Vila Belmiro foi uma doação,
de uma família. O Estado da Ponte, por exemplo, né? São Moisés do Carelli foi o doador. No caso do Bragantino, o seu Marcelo Di Stefano, enfim, eles doavam terrenos para os clubes para que eles pudessem fazer os seus estádios. E aí fica difícil saber qual o valor daquelas propriedades na época. Agora, nessa era moderna, eu nunca vi alguém fazer uma coisa dessa. E se o homem quer ser presidente do Grêmio, acho que eles já deviam dar a presidência para ele, viu? Não vai ter que disputar a eleição, pô. Cara que bota uma bala dessa. A gente tá acostumado a ver, desviaram daqui, desviaram de lá, tá tendo CPI, estão fazendo investigação de Polícia Federal. Pô, entra um cara e bota uma grana dessa, dá a presidência pro homem, pô. Tá vendo, Flávio, o que o Corinthians tentou fazer ali para arrumar dinheiro, lembra aquela vaquinha lá? Total de tudo deu 40 milhões. O cara sozinho botou 130. Então, é o que eu digo, eu acho que um cara desses que tem esse... Agora, precisa ver se ele tem saco para ser, parece que ele quer ser presidente do Grêmio, né? Se ele vai ter paciência para administrar e tal. Quando o Pedrinho assumiu o Cruzeiro, havia uma grande dúvida, da minha parte também. Uma coisa é você administrar uma rede de supermercados, outra coisa é administrar um time de futebol, são coisas diferentes. Parece que ele se acertou, começou mal, mas parece que a coisa começou a andar. Vamos ver, no caso aí do seu Marcelo Marques, o que vai ser. Agora, o que ele fez realmente merece muito respeito. Eu não faria isso. Se ele tivesse me perguntado, olha, eu quero investir X em clube de futebol, doar, falava, se eu fosse você, eu não faria isso. Lá na Ponte tinha um empresário também, né, que é o Sérgio Canieri, botou maior grana lá, e no fim da história, perdeu tudo que ele botaram ele para correr, enfim, né? No fim, ele acabou não tendo... Ele nem queria o dinheiro, mas acabou... Depois ele entrou com uma ação, depois que foi, né, que perdeu a eleição, não sei o que aconteceu exatamente, mas enfim, ele se sentiu traído e aí tentou recuperar, não sei como é que ficou essa história, porque me afastei dessa situação toda. Mas eu, se fosse eu, não recomendaria que ele fizesse esse tipo de coisa. Mas é claro que ele tem muito mais dinheiro, é muito melhor investidor, tem muito mais conhecimento das coisas. Eu não faria isso. Eu acho que é mais legal você administrar, fazer tipo Paulo Nobre. Paulo Nobre não deu um centavo pro Palmeiras. Ele fez um empréstimo no nome dele, já ligou a dívida com o clube diretamente para o clube ressarcir, clube que ele iria administrar. E aí, no final, a Leila acabou pagando o que faltava e tal. Mas eu acho isso muito melhor. Você criar uma gestão onde o clube funcione sozinho. Mas é claro que é elogiável o que foi feito pelo seu Marcelo Marques. Eu até entendo quando você diz, né, Flávio, que você não faria, mas aí é a paixão do cara e também é o dinheiro que ele tem, né? Claro. O cara tem muito dinheiro, a maior paixão dele provavelmente é o Grêmio. Agora, é aquilo que a gente fala. Ele poderia gastar esse dinheiro para comprar o Grêmio, né? Porque ele poderia, vamos tentar transformar o Grêmio numa SAF. Eu vou gastar tanto aqui. Claro que não seria 130 milhões um clube gigante como o Grêmio, mas seria ali quanto? Em torno de 1 bilhão de reais? Talvez sim, 1 bilhão e pouco, talvez sim. Agora, ele não. Ele colocou na frente, Vamp. Você que trouxe esse assunto, né? Realmente é muito surreal. Aí tem outra. Eu mesmo pensei, mas olha o marketing que está fazendo pro pão dele. Cara, ele poderia gastar 130 milhões com marketing de uma forma muito melhor. Nenhum marketing se paga com 130 milhões de reais. Eu acho que tem muito do amor aí. E outra, quero eu, e eu tenho certeza que é o torcedor do Grêmio, que seja esse o presidente do Grêmio. Um cara rico que bota dinheiro dentro do clube, que tem paixão pelo clube, porque muitos podem dizer, mas tem interesse, gente, pelo amor de Deus. 130 milhões de reais. Porra! Não é um investimento para você virar presidente. O cara investiria muito menos para ser presidente. Tem muito da paixão pelo clube também, né, Vamp? Tiago, eu tomei um susto hoje de manhã quando eu vi ele falando, os caras, todo mundo falando lá, né? Vendo nas emissoras. Ele botou ele falando, não, tá dado, não quero R$1 de volta, não quero nada, tá dado. O Grêmio agora, só a única coisa que eu peço é que tenham mais sócios torcedores para aumentar, que caiu muito o sócio torcedor no Grêmio. Eu fiquei assim, 130 milhões. É aquilo que eu falo, quando fica no Ninho pensando sozinho, se ele botasse mais 270, ele compraria o Cruzeiro. Não precisa ser à vista, não. Porque o Cruzeiro custou quase 400 milhões. Foi. Pro Ronaldo. E não foi à vista. Né? Pro Pedrinho foi 600. Então o cara fazer uma atitude dessa, 130 milhões. Aí eu comecei a pensar, eu digo, e os filhos? E os irmãos, a mãe? Não, você vai dar... Aí o cara falou assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Pronto.
Porque é de se imaginar, não é um dinheiro qualquer, é 130 milhões. A gente tá falando aí que clubes aí foram para o Mundial de Clubes aí, faturaram 300 milhões, 170 milhões, 200 milhões. O cara só, ele botou 130 milhões no Grêmio e deu total poder pro Grêmio agora comandar a sua arena toda, que o Grêmio não tinha esse poder de comandar a arena. Eu tava vendo, o Grêmio não tinha esse poder de falar valor de ingresso, de cuidar do gramado, sempre que você questionou, agora vai ter esse poder de fazer tudo. Aí o Tico. Eu pergunto até para o Mauro também, né? Porque o Mauro também, como o Flávio já cobriu de tudo aí, no futebol, até como o Flávio disse, tem essas histórias aí de terreno doado, mas uma coisa é você doar um terreno, né, Mauro? Eu acho que nenhum terreno antigamente custava perto de 130 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas para quem tem muito, né? Para quem tem muito, tá sobrando. Pô, quanto deve ter guardado para É muito diferente, mal comparando, o que aconteceu quando o Lamacker resolveu patrocinar o Palmeiras. Ele, na época, pagava pelo patrocínio mais do que o mercado. Depois o mercado explodiu com as bets, aí mudou. O Palmeiras agora até mudou o patrocinador. E na época eu cheguei a fazer uma entrevista com ele e ele falou: eu pago mais do que o mercado pratica? Sim, porque eu quero, porque o dinheiro é meu e é o meu clube e eu quero ajudar meu clube. Ele tinha tido câncer, essa coisa toda, né? Ele estava muito, digamos assim, grato por ter conseguido vencer o câncer. Ele disse na época que fez até doações ao hospital, essa coisa toda, né? E resolveu fazer isso. Isso aí não é uma coisa inédita assim, no futebol. Talvez os valores sejam, não sei, aí teria que pesquisar, mas é típico. Quando a pessoa gosta do clube, tem um dinheiro, quer fazer pelo clube, faz pelo clube. Agora não pode o clube ficar dependendo disso. O clube tem que ter boa gestão e aproveitar essa oportunidade de transformar o estádio numa fonte de receita. O estádio do Grêmio é um estádio que eu vejo como um pouco problemático, porque ele é muito grande para a demanda. Poucas vezes lota, 55 mil lugares, estádio enorme, grande demais. E Porto Alegre é uma cidade com a população que não é como a de São Paulo, do Rio, tão numerosa, né? A torcida do Grêmio é grande, tem torcida para encher ali, mas na média você não consegue lotar o estádio sempre. Note que o estádio do Palmeiras, que tem mais torcida do que o Grêmio e está numa cidade com a população muito maior, é menor que o do Grêmio. O do Corinthians é menor que o do Grêmio. Então, o do Grêmio só é menor que o Maracanã, Mineirão, sei lá, Brasília. É um estádio muito grande. Então, eu acho que o Grêmio precisa encontrar a maneira de equacionar isso. Talvez, aqueles andares superiores, que muitas vezes ficam vazios, vender ingressos mais populares, trazer a sua torcida, pelo menos nos jogos de menor demanda. É óbvio que no grande jogo, você não vai lotar o estádio. Você vai lotar o estádio, mesmo com o ingresso mais caro. Mas você tem ali, em volta da Arena do Grêmio, tem uma comunidade ali. É uma região pobre, cheia de gremistas. Tem Colorado também, claro, mas muito gremista. Metade ali certamente é gremista, pelo menos. Então, começar a fazer com que nos jogos de menor apelo, você tendo preços mais populares, colocar mais gente no estádio. Mais gente no estádio, que o cara pague pouco, é melhor do que nada. E é mais um torcedor que está ali fidelizando, acompanhando o time, gritando pelo clube e gastando alguma coisa. No ingresso, compra um refrigerante, uma cerveja. Você está falando mal. Agora o Grêmio agora pode fazer isso. Ele Exato. Não podia. É por isso que eu estou dizendo. Como ele agora passa a ter controle, ele pode fazer. Eu falo sempre isso do Palmeiras. Muitas vezes no Palmeiras, a sensação que tem é que prefere uma cadeira vazia do que um torcedor, porque tem jogos que não tem casa cheia, você vê lugares vazios na arena e o ingresso continua caríssimo. Agora deu uma baixada aí antes do Mundial e tal, mas tem que ter uma política. O Flamengo te criticou muito no começo do ano, quando aumentou os preços dos ingressos, teve jogo contra o Juventude com 30 mil pessoas, nem isso. Agora voltou a lotar. Por quê? Porque conseguiram fazer o ajuste. O jogo contra o São Paulo foi o maior público. 67 mil, né? Que é o que comporta o Maracanã hoje, né? O Maracanã cabe em 78 mil, mas nunca tem 78 mil ingressos vendidos. Porque tem gratuidade, tem que isolar não sei quantos mil para separar a torcida. É a mesma coisa. O Flamengo precisa fazer uma reforma no Maracanã, e agora ele pode fazer, que ele tem a concessão, junto com o Fluminense, para colocar a torcida visitante numa entrada independente e não precisar separar tantos lugares vazios. Agora tem que ver o custo dessa obra, né? Como fazê-la, e o que isso pode significar em termos de grana, para você poder vender mais ingressos. O que aconteceu quanto o São Paulo agora? Você via em cima a torcida do São Paulo, embaixo tudo vazio. E mais do lado, uma separação. Você perde milhares de lugares ali, mais os camarotes, que aí são vendidos, então nem sempre você conta ali todos eles cheios, que aí depende de quem é o dono. Mas dá para fazer com 70 mil Maracanã, algo próximo disso, né, elevando aí um pouco mais a capacidade. Depende de um investimento.
Acho que o Grêmio agora pode fazer alguns movimentos que levem o seu torcedor menos favorecido economicamente ao estádio mais vezes e faça com que o campo fique cheio. Porque o estádio é um estádio muito grande. Não estou aqui diminuindo a torcida do Grêmio, pelo amor de Deus. É um raciocínio meio que lógico. São Paulo tem população muito maior do que Porto Alegre. Se você pegar a região metropolitana da capital gaúcha e daqui de São Paulo, só na região metropolitana aqui de São Paulo vivem cerca de 20 e poucos milhões de pessoas. Ou seja, São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, Osasco, cidades vizinhas, né? Perto de 20 milhões de pessoas. No estado de São Paulo, 40 milhões. É a população da Argentina. A Zona Leste de São Paulo tem mais população do que o Uruguai. Então, exato. A Zona Leste de São Paulo. Só uma região da cidade. O Uruguai tem 3 milhões e meio, 3 milhões e pouco de habitantes. Então você tem uma população maior, a torcida do Palmeiras é maior, claro, tem mais gente. E cabem 40 mil pessoas. O estádio Grêmio tem 55 mil lugares aproximadamente. É um estádio grande. Vai fazer o quê? Vai diminuir? Não vai diminuir o estádio. Eu acho que é muito mais inteligente você baratear o preço, encher o estádio sempre, mostrar. Aí você vai mostrar ali, olha a média do Grêmio, casa cheia e tal. Enfim, agora dá para fazer isso, né? Antes um pobre do que uma cadeira vazia. Deveria ser o lema de todo clube de futebol. Melhor um pobre sentado na cadeira pagando barato do que ninguém. E hoje, Flávio, faz 75 anos do Maracanaço, né? Isso. Que tinha 200 e pouco, né? Aquilo que você fala, todo mundo estava lá. 5 bilhões de pessoas, mais ou menos. 5 bilhões. Todas as pessoas que eu conheci com mais de 80 anos, em todos os lugares do Brasil e do mundo estavam no Maracanã nesse dia. Calculo 5 bilhões de pessoas. Uma coisa que eu ia te falar também, dos meus pensamentos no Ninho. Hoje fazem 2 anos que o nosso querido Silvio Luiz morreu. Faz hoje 2 anos. E aí eu estava vendo a foto, você e ele, sendo candidato a presidente da Federação Paulista. Isso. Você com... Foi aniversário dele também outro dia aí. Né? Você com aquela roupa lá? Fraque e cartola. Fraque e cartola. E do lado de um carro, deitado. Era uma charrete. E aproveitar aqui também, dar meus pêsames aí pro Wagner Basílio, né? Campeão brasileiro com São Paulo, campeão com o Corinthians, jogou no Bahia, que faleceu hoje, né? Meus pêsames ontem. O Wagner Basílio foi autor do gol do São Paulo na decisão por pênalti contra o Guarani em 86, Campeonato Brasileiro de 86. Campeão brasileiro, meus pêsames aí pra família, que Deus o tenha.